O espaço, com toda a sua vastidão silenciosa e beleza estonteante, esconde uma faceta que poucos ousam encarar. Ele é profundamente aterrorizante. Não é à toa que mesmo as mais corajosas mentes científicas, ao explorarem os limites do cosmos, sentem-se pequenas diante da imensidão hostil do universo. Enquanto telescópios como o James Webb capturam imagens de galáxias distantes com brilho hipnotizante, essas mesmas imagens revelam um universo indiferente, frio e impiedoso. A beleza do espaço é inegável, mas é justamente essa beleza que torna sua natureza desumana ainda mais assustadora. Imagine flutuar sozinho no espaço profundo. Nenhum som, nenhum chão, nenhuma direção clara. O vazio absoluto se estende em todas as direções. Não há vento, não há céu, não há ar. A temperatura varia entre extremos mortais. O simples ato de existir nesse ambiente é impossível sem tecnologia extremamente avançada. E mesmo com essa tecnologia, basta uma falha, uma rachadura minúscula na viseira do capacete, um pequeno erro no cálculo da órbita, uma pane elétrica, para que a morte venha em segundos, sem aviso. O vácuo não perdoa. Ele suga a vida sem drama, sem som, sem misericórdia. Além do vazio físico, há o abismo psicológico. O espaço confronta o ser humano com o conceito mais perturbador de todos: a insignificância. A Terra, esse pequeno ponto azul pálido, como dizia Carl Sagan, não passa de um grão de poeira suspenso num raio de luz. Em meio a bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, nosso planeta é estatisticamente irrelevante. Isso por si só já é uma fonte de pavor existencial. Se somos tão pequenos, tão transitórios, tão facilmente apagáveis do mapa cósmico, qual é o verdadeiro peso de nossa existência? O medo também se instala quando pensamos nos perigos concretos que existem lá fora. Buracos negros, por exemplo. Essas entidades são tão densas que nem a luz consegue escapar de sua gravidade. Se você se aproximar demais de um buraco negro, seu corpo será esticado em um processo chamado espaguetificação, onde a diferença de força gravitacional entre a cabeça e os pés é tão intensa que você seria dilacerado em uma torrente de matéria alongada. E o mais horrível, se cair em um buraco negro, sua informação talvez jamais seja recuperada. O que acontece com aquilo que entra em um buraco negro ainda é um mistério. Pode desaparecer para sempre. Pode atravessar para outro universo. Pode simplesmente deixar de existir. E, se falamos de buracos negros, também não podemos ignorar as supernovas. Uma estrela que explode em uma supernova libera energia suficiente para ofuscar galáxias inteiras. Se uma supernova ocorresse perto o suficiente da Terra, todos nós estaríamos condenados, sem chance de reação. A radiação destruiria nossa atmosfera, evaporaria os oceanos e transformaria o planeta em um deserto estéril. Tudo isso em questão de minutos. Ninguém ouviria nossos gritos. Ninguém saberia que estivemos aqui. Seria apenas mais uma extinção silenciosa no registro cósmico. Outro aspecto aterrorizante do espaço é o tempo. O tempo no universo é cruel. A luz das estrelas que vemos no céu pode ter partido há bilhões de anos. Muitas das estrelas que ainda nos encantam com seu brilho noturno já estão mortas há éons. Estamos observando fantasmas? O universo que enxergamos não é o universo como ele é, mas como ele foi. Tudo o que vemos está no passado. Isso significa que o presente verdadeiro do cosmos é praticamente inacessível. Estamos presos em uma bolha de tempo deformado, onde nada é imediato, tudo é memória. A distância entre o agora e o que vemos é assombrosa. É como viver em um museu de luzes extintas, onde a realidade escapa à percepção. E quando pensamos em vida extraterrestre, o medo ganha novas dimensões. Talvez haja civilizações lá fora, tão avançadas que nos veriam como formigas. Talvez já tenham nos detectado e simplesmente ignorado. Ou talvez tenham sido destruídas antes mesmo de alcançar sua plenitude.
Há também a possibilidade de sermos realmente os únicos seres conscientes, o que traz outro tipo de terror, o da solidão cósmica. Estar sozinho no universo inteiro pode ser tão assustador quanto imaginar que há outros lá fora. E se houver outras formas de vida, será que seriam amigáveis? A vida inteligente pode não ser necessariamente benevolente. Como nós mesmos demonstramos na Terra, inteligência e crueldade muitas vezes andam de mãos dadas. Algumas teorias ainda sugerem que há realidades paralelas, universos espelhados onde as leis da física podem ser completamente diferentes. Há quem diga que buracos negros podem ser portais para essas dimensões. Se isso for verdade, nossa noção de espaço, tempo e existência está absurdamente incompleta. E isso também é apavorante. A ideia de que vivemos apenas em uma camada tênue de um multiverso incompreensível nos força a confrontar a fragilidade de tudo o que consideramos real. A morte térmica do universo é outro conceito que assombra qualquer mente contemplativa. Um dia, as estrelas se apagarão, as galáxias se dispersarão, a energia utilizável se esgotará. Tudo será frio, silencioso, morto. Não restará calor, nem luz, nem vida. Será o fim de toda a atividade cósmica, um universo escuro e congelado, onde até os átomos se desintegram. A eternidade será dominada pelo nada. Esse não é um apocalipse explosivo, mas um apagamento lento e inevitável. Não haverá espetáculo, apenas o apagar das luzes. Pensar nesse destino final é como encarar a própria extinção do tempo. E quanto mais olhamos para o espaço, mais percebemos que o desconhecido é a regra. Há pulsares que emitem sinais com precisão assustadora, como se fossem mensagens codificadas de inteligências que não entendemos. Há planetas errantes vagando entre estrelas, sozinhos, escuros, sem órbita. Há nuvens interestelares com formas quase humanas. Há distorções gravitacionais que desafiam nossas fórmulas. Há coisas que vemos e simplesmente não conseguimos explicar. A cada nova descoberta, mais perguntas se acumulam. A vastidão do espaço não é apenas física, é também uma vastidão de ignorância. A própria viagem espacial carrega seu terror embutido. Os astronautas, heróis da ciência moderna, enfrentam perigos que fariam qualquer um tremer. Ficar preso em órbita, perder o contato com a base, ficar à deriva, ser atingido por um micrometeorito, ver o oxigênio acabar, são ameaças constantes. Pior ainda, estar a centenas de milhares de quilômetros da Terra, sabendo que nenhuma ajuda pode chegar. A sensação de abandono total, de estar fora de qualquer sistema de apoio humano, é talvez uma das mais puras formas de horror. E ainda assim, os cientistas continuam explorando. Porque o medo não é o fim, é o preço da curiosidade. Além disso, a própria estrutura do universo é desconcertante. A maior parte do cosmos é composta de matéria escura e energia escura. Dois elementos que não conseguimos ver, medir diretamente ou entender completamente. Sabemos que estão lá porque suas influências são visíveis, mas não conseguimos agarrá-los. O universo é, em sua maioria, feito de algo que não conseguimos compreender. É como se estivéssemos presos em um teatro onde só vemos parte do palco, e as peças mais importantes estão nos bastidores, invisíveis, mas determinando tudo. E por fim, há o silêncio. O silêncio do espaço não é como o silêncio da Terra. É absoluto. Não há ar para conduzir som. É um silêncio que parece gritar. Um silêncio que lembra a ausência total de vida, de propósito, de destino. O espaço não se importa, não acolhe, não responde. Ele simplesmente é. Imenso, indiferente e mortal. Essa combinação de beleza e desprezo que torna o espaço tão assustador. Ele não odeia, porque odiar requer emoção. Ele simplesmente não sente. Talvez seja esse o maior terror do espaço. O fato de que ele não nos considera. Não há justiça cósmica, nem plano superior aparente. Somos poeira em meio ao abismo. E mesmo assim, seguimos olhando para cima, enviando sondas, construindo telescópios, lançando naves.
porque, mesmo diante do medo, o ser humano escolhe conhecer. E talvez, no fim das contas, seja essa escolha, esse impulso por compreender o incompreensível, que nos define. Mesmo sabendo que o universo pode ser nosso cemitério, preferimos explorá-lo, tocá-lo com nossas perguntas, desafiá-lo com nossos olhos. O terror do espaço não nos paralisa. Ele nos impulsiona. E essa coragem diante do abismo talvez seja a coisa mais extraordinária de todas.